Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Desafio falar sobre isso hoje, porque falar sobre fé é um tema que exigiria muito tempo para que a gente possa destrinchar, entender de alguma forma as bases da nossa fé, até mesmo para entender o que é a fé, a função dela. Isso não é fácil e não tenho a pretensão de esgotar o assunto de forma alguma, mas eu queria, dentro desse texto que escolhi para ministrar com os irmãos sobre o tema como agradar a Deus, eu queria que você acompanhasse comigo aí o versículo 6 do capítulo 11 do livro de Hebreus. Creio eu ter sido escrito por Paulo, apesar de haver discordâncias. Diz assim, na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Na versão mais antiga, que eu aprendi quando era criança: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Senhor, nós te damos graça, Pai. Que privilégio é poder estar reunido com parte da tua noiva, da tua igreja aqui neste lugar, e poder compartilhar com os meus irmãos, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Deus, eu clamo a Ti por graça e misericórdia, para que o Senhor me capacite, para que eu possa transmitir ao coração dos Teus filhos nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Deus, que essa graça, que esse privilégio que nós temos de poder entrar na Tua presença, de poder Te adorar na beleza da Tua santidade, que seja, Senhor, entendido por cada um nessa noite, neste lugar, e que nós possamos sair daqui com a convicção de que existem princípios, de que existem bases, de que existem, Senhor, pontos nevrálgicos, que nós não podemos de forma alguma, Senhor, nos esquecermos, para que possamos assim viver a Tua vontade, receber aquilo que o Senhor prometeu, e termos a condição, Senhor, de podermos agradar ao Senhor, não apenas com o que fazemos, Senhor, mas com o que somos, e com a forma como nos apresentamos diante do Senhor, em obediência a tudo aquilo que o Senhor nos determinou. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, ministra aos nossos corações, muito além daquilo que eu posso ministrar aos ouvidos, o Senhor pode ministrar aos corações, porque é o Senhor quem nos conhece, é o Senhor quem sabe das nossas fragilidades, é o Senhor quem sabe dos desafios de cada um aqui neste lugar. Eu até posso ver o rosto deles, Senhor, dos que estão aqui, mas o Senhor contempla o coração, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe do clamor silencioso, o Senhor sabe do desafio que cada um está passando, e dos desafios que os aguardam, ou que nos aguardam, Senhor, amanhã pela manhã, para ao iniciarmos, Senhor, os nossos dias de trabalho. Que o Senhor possa ministrar, Deus, de forma que o nosso coração seja fortalecido em Ti, de forma que a nossa confiança, Senhor, arraigada e solidificada em Ti, naquilo que nós vimos lá na cruz do Calvário, naquilo que fortificou, que fortaleceu Jesus para ir à cruz, para enfrentar aquilo que estava proposto para Ele, por causa da glória que havia de ser revelada. Senhor, que seja assim nos nossos corações. Que cada um nessa noite, Senhor, possa sair deste lugar com seus olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé.
Que cada um, Senhor, possa sair daqui com os olhos postos na alegria que nos está proposta, conforme nos escreveu o nosso irmão Paulo, Senhor, dizendo que a glória que há de ser revelada não se pode comparar, Senhor, com as aflições do tempo presente. E que isso tome conta do nosso coração, e que isso, Senhor, encha o nosso coração de confiança, de alegria, para que nós possamos encarar os nossos dias, Senhor, com segurança, com a segurança de quem tem o seu pai, de um filho, cujo pai caminha ao seu lado, cujo pai caminha segurando nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Não permita, Deus, que as dificuldades, que as tribulações, não permita que as circunstâncias do dia a dia venham tirar o nosso foco de Ti, Senhor, assim fazendo com que a nossa fé seja abalada, mas que nós possamos caminharmos firmes, Senhor, com os nossos olhos na direção certa, no alvo certo, que é Cristo Jesus, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Queridos, como é que nós podemos agradar a Deus? Eis uma questão fundamental. É impossível amarmos alguém e não querermos agradar esse alguém. E não querermos de alguma forma investir da nossa vida, do nosso tempo, das nossas finanças, em prol daquele a quem amamos, ou daquela a quem amamos. Isso é claro. E como é que nós podemos então agradar a Deus? O apóstolo Paulo, ele faz um parêntese aqui, dentro de uma explicação que ele estava fazendo. Ele entendeu que vinha a calhar uma explicação, após ele falar sobre a vida de Enoque, que havia achado graça aos olhos de Deus, de uma forma tão especial que Deus o tomou para si. Paulo falando a respeito daqueles homens que não desistiram, falando a respeito daqueles homens cuja fé ficou como exemplo para nós. Ele chega em Enoque, que foi trasladado, que foi arrebatado, que não conheceu a morte. E ele diz que ele foi arrebatado porque ele alcançou um bom testemunho, por ter agradado a Deus. E quando nós olhamos para a forma como Paulo explica isso, depois de ele falar sobre Enoque, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O texto diz que nós temos condições de agradar a Deus. Agora, como é que nós podemos fazer isso? Cantando bem? Se assim fosse, eu estava enrolado. Cantando afinado, tocando bem, pregando bem, vindo à igreja, ofertando, dizimando. Como é que nós podemos como é que nós podemos agradarmos a Deus? Não é isso. Essas coisas podem até fazer parte daqueles que agradam a Deus, da vida daqueles que agradam a Deus. Mas a forma como nós agradamos a Deus não é assim. Tudo isso faz parte sim da nossa vida cristã. Mas pelos exemplos trazidos por Paulo, pelo que nós olhamos aqui no contexto dessa palavra, no contexto daquilo que Paulo está tentando explicar aqui para nós, ele está falando de uma outra forma de agradar a Deus. Até porque as traduções da Bíblia, e isso é bom nós estudarmos sempre a palavra de Deus e buscarmos até mesmo em outras versões, buscarmos na forma com dicionários, na forma original. Hoje tem muita facilidade, né? Você
pode pegar no seu celular a Bíblia e baixar uma Bíblia, que você pega qualquer palavra do texto e clica em cima da palavra, e ela vai abrir o dicionário e vai mostrar para você como é que aquilo é escrito no original, na língua vernacular, e como é que aquilo é traduzido, ou por quais maneiras aquela palavra pode ser traduzida. E quando Paulo vem explicando isso, ele vem explicando porque houve um homem sobre o qual ele estava falando, que se tornou agradável a Deus, que achou graça diante de Deus de uma tal forma, que Deus o tomou para si e ele não passou pela morte. O mesmo texto, a mesma palavra, que vem dizendo aqui, a respeito desse agradar a Deus, é a mesma palavra que o dicionário traz como dizendo ser agradável a Deus. Enoque foi tão agradável a Deus, que Deus o tomou para si. E aí quando Paulo fala, ou o escritor fala a respeito disso, ele resolve fazer um parêntese e explicar que existe um pressuposto para nós conseguirmos agradar a Deus. E esse pressuposto, essa base, esse alicerce para nós conseguirmos agradarmos a Deus, é a fé. Então ele enfatiza dizendo, não adianta, você pode cantar sem fé, você pode orar sem fé, você pode fazer muita coisa sem fé, mas existem algumas coisas que você não consegue fazer sem fé. E é exatamente aquelas que agradam a Deus. Deus então, ele nos outorga, ele nos dá, ele nos presenteia com a fé. E temos ministrado aqui, pregado isso para os irmãos já muitas vezes. Ele nos dá a fé para que nós tenhamos condições de agradá-lo. A fé não nos foi dada para nós conseguirmos coisas, como erroneamente concebem alguns, interpretam dessa forma. Fé não é para eu ganhar um carro. Eu não preciso ter fé para ganhar um carro. Eu preciso ter fé para dar um carro. Nós precisamos entender qual que é a função da fé. E aí quando nós olhamos para aquilo que Paulo está mostrando, para sermos obedientes à vontade de Deus, para sermos agradáveis diante de Deus, obedecendo aquilo que é a vontade dEle, só existe uma forma: pela fé. Porque se nós não crermos que Deus é quem Ele disse que é, e que Deus fará o que Ele disse que vai fazer, nós não conseguiremos de forma alguma caminhar em obediência. E a fé nos foi dada exatamente para que nós possamos enfrentar as vicissitudes da vida, ou as dificuldades da vida, e podermos encará-las com tal segurança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E é exatamente no meio daquilo que nós chamamos da explanação dos heróis da fé, que Paulo diz, meus queridos, sabe por que esse povo conseguiu fazer tudo isso? Sabe por que eles conseguiram obedecer a Deus, levando o seu filho para sacrificar? Sabe como é que eles conseguiram obedecer a Deus a ponto de serem encerrados ao meio, a ponto de fechar a boca de leões, a ponto de preferir serem jogados na fornalha, a negar o nome de Deus, ou a adorar a uma imagem feita do próprio imperador, do próprio rei? Sabe o que foi que fez com que eles pudessem viver dessa forma, serem agradáveis diante de Deus, alcançar bom testemunho diante de Deus? Foi porque eles colocaram a fé deles em ação. Porque eles usaram a fé não para obter as coisas, mas eles usaram a fé para poder viver a vontade de Deus.
Porque é preciso fé para que você possa abrir mão do pecado, para que você possa abrir mão daquilo que a sua carne deseja, e para que você possa olhar e dizer: não, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que aquilo que Ele tem preparado para mim é muito maior. Tudo começa quando Paulo estabelece um pressuposto anterior, vamos dizer assim. No capítulo anterior, capítulo 10, Paulo vem falando a respeito da perseverança. Ele vem falando sobre a necessidade de nós perseverarmos, de nós continuarmos firmes. Paulo é um dos apóstolos que batem mais a respeito dessa necessidade nas nossas vidas. Paulo, juntamente com Pedro e João, são os que mais falam a respeito da perseverança. E Paulo, então, no capítulo 10, ele vem falando a respeito da necessidade de nós perseverarmos, de nós continuarmos. Ele abre o capítulo dos heróis da fé para encher o nosso coração de confiança. Sabe para quê, queridos? Para nós perseverarmos sendo fiéis a Deus. O capítulo dos heróis da fé não é para incentivar você a pedir a Deus, a usar a sua fé para pedir a Deus aquilo que o seu estômago está necessitando, aquilo que os seus desejos materiais impelem. Não. Mas Paulo, ele abre esse capítulo 11 para dizer para nós o seguinte: perseverem, coloquem a fé de vocês em ação, permaneçam até o fim, porque se vocês permanecerem até o fim, vocês vão receber. Aqueles que passaram por tudo isso, permaneceram até o fim e ainda não receberam, porque Deus guardou para eles serem aperfeiçoados juntamente conosco. Vamos receber juntos, mas é preciso perseverar. Preste atenção, para eu tentar fazer aqui o que muitos chamam de uma visão holística, uma visão mais abrangente, porque muitas vezes os tais capítulos nos atrapalham demais na Bíblia. Porque você lê o capítulo 10 muitas vezes, e aí acabou o capítulo, né? Você para a leitura e esquece, e não tem a noção de que é tudo uma continuidade, de que está tudo junto. Por isso eu sempre indico aos irmãos pegarem e lerem pelo menos o livro todo de uma vez. Pelo menos o livro todo, para você ter uma noção mais ampla. Se é um livro maior como o Evangelho, leia a história toda, leia o contexto todo, porque muitas vezes Jesus vem e ele conta uma série de parábolas, por causa de uma pergunta, por causa de uma circunstância, ele conta uma série de parábolas. Todas aquelas parábolas, elas estão concatenadas, elas estão ligadas umas às outras, com uma única finalidade: explicar aquilo que foi perguntado. E aí às vezes nós lemos uma parte, lemos uma parábola, lemos outra, e não conseguimos entender, porque somos negligentes nisso. Então, o capítulo 10 não termina aqui no versículo 39, não, é uma fala só que ele está explicando, e entra pelo 11, entra pelo 12, e a coisa está toda entrelaçada. E aí no versículo 35 ele vem dizendo, já concluindo a parte que ele estava falando a respeito da perseverança, e ele diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Já ministramos sobre isso aqui, né? A respeito desse texto. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, diz o versículo 36, de modo que olha só, pressuposto, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Logo, ele está falando de uma promessa específica. Essa promessa do aquele que vem virá. Ele está falando de algo específico, de uma perseverança, de uma fé utilizada com uma finalidade específica: aguardar a promessa do Senhor. E aí ele vem e diz: o meu justo viverá pela fé, nós não somos os que retrocedem. E aí ele abre o capítulo 11 para incentivar-nos à perseverança.
Não é simplesmente dar exemplos de fé à toa, não. Mas é para nos incentivarmos à perseverança. Então, para receber o que Deus prometeu, Ele vem dizendo: vocês precisam fazer a vontade dEle. A contrário senso, ou seja, entendendo de forma inversa, quando Ele diz: quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele prometeu. Ele está dizendo: para que vocês recebam o que Deus prometeu, vocês precisam fazer a vontade dEle. E aí Ele começa a dar exemplos de pessoas que fizeram a vontade de Deus. E Ele começa a mostrar como é que essas pessoas conseguiram fazer a vontade de Deus. E me entendem que tudo que está fazendo, tudo que Ele vai colocar, é para nos mostrar que a vontade de Deus, para ser executada através das nossas vidas, é preciso que a fé esteja em ação. E aí Ele vem falando a respeito disso. E quando nós olhamos aqui as obras, e depois quando vai citar, Ele vai dizer, e principalmente Paulo, quando cita a respeito disso, ele vem dizer: olha, vocês não sabem que nós somos salvos não apenas pela fé, mas também pelas obras, que é pelas obras que nós somos aperfeiçoados. E aí as pessoas começam a achar que as obras são as obras sociais, são obras de dar cesta básica, são obras de dar roupa, são obras de dar alimento para as outras pessoas, e é isso que vai mostrar a nossa fé, né? Quando o apóstolo diz: olha, então você mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé por meio das minhas obras. De que obras ele estava falando? Dessas obras, dos heróis da fé. E se você olhar nas obras que demonstram a nossa fé, elencadas aqui por Paulo, não tem nenhuma dessas de dar cesta básica, de dar as coisas, porque não são essas obras que demonstram a nossa fé. Mas as obras que demonstram a nossa fé é a nossa prática daquilo que nós dizemos que cremos, obedecendo à vontade de Deus. É a obediência à vontade de Deus, é a nossa ação prática de obedecer à vontade de Deus, que faz com que a nossa fé seja realmente válida. Amém, queridos? Por isso que ele diz: porque a fé sem obras é morta. De que obras ele está falando, queridos? Dessas obras. Creio que vocês já conhecem bem de que obras ele está falando. Ele vem dizendo então: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, por meio da fé, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E aí ele começa a elencar aqui quais foram os testemunhos e como é que cada um deles puderam demonstrar a sua fé através das suas obras. Ele vem dizendo a respeito de Noé, que construiu uma arca, que obedeceu a Deus. Como que ele obedeceu? Crendo em Deus. E qual foi o testemunho de fé dele? Obediência. Obediência. Ele fala a respeito de Abraão, que se dirigiu, saiu do lugar onde ele morava para uma terra que ele nem sabia onde era, mas que Deus ainda mostraria, e mesmo assim ele pega tudo o que tem, e ele vai, e ele obedece a Deus. Peregrinou pela terra prometida como em terra estranha. Ele ainda diz que Abraão também, pela fé, ele vai lá e sacrifica o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa. E, como ele diz, analogicamente, recebe de volta, além de ele matar o filho, ele o recebeu de volta, figuradamente. Por quê? Porque no coração dele, ele já havia executado aquilo que Deus havia pedido. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que, de forma figurada, ele recebe de volta o filho, porque no coração dele já tinha sido executado aquilo que tinha sido pedido por Deus, somente pela fé. Então, quando nós olhamos
ele vem e ele explica todas essas coisas. Ele vem falando a respeito dos heróis da fé, ele vem falando a respeito de cada um, e depois ele diz: olha, falta tempo para eu falar para vocês sobre todas essas coisas. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Você quer utilizar a sua fé para isso? As pessoas não querem utilizar a fé para suportar as zombarias e os açoites, porque não está ligado com conseguir algo, queridos. Está ligado em utilizar a fé para sermos fiéis ao Senhor. E ainda que tenhamos que passar pelas tribulações, por zombarias, e enfrentar os açoites, ainda no versículo 36 ele diz: outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Vejam que lá no começo, quando ele começa aqui essa parte, começo dessa parte, ele diz: olha, vocês precisam perseverar. Ele dá o exemplo de perseverança de todos esses, e que por meio da fé, eles conseguiram chegar e ter um bom testemunho diante de Deus. E agora, ele nos chama, no capítulo 12, ele começa agora a trazer uma conclusão de tudo isso. Ele dizendo: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. De que testemunhas ele está falando, queridos? De todos esses heróis da fé. Nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas. Nós temos testemunhos de que é possível ser cerrado ao meio e não negar o nome do Senhor. Nós temos testemunhas de que é possível fechar a boca de leões, ser jogado em caverna com os leões e não negarmos o nome do Senhor. Nós somos testemunhas de que podemos ser jogados no meio da fornalha ardente e não termos que negar o nome do Senhor. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas, de homens que nos precederam, de mulheres que nos precederam e que guardaram as suas vidas em fidelidade ao Senhor, colocando em prática a sua fé, e perseveraram até o fim. Não quiseram ser libertos, não quiseram, enfrentaram. Olha o final do versículo 35 do capítulo 11. Uns foram torturados e se recusaram ser libertados. Tem que ter muita fé. É por isso que Paulo começa dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você se apresentar agradável a Deus, já que podemos traduzir dessa mesma forma. A mesma palavra, tanto é traduzido por agradar, como ser agradável. É impossível. E aí no capítulo 12, voltando aqui aquilo que ele tinha dito: vocês precisam perseverar, de forma que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Agora no capítulo 12 ele volta novamente a isso, depois de ter dado todos esses exemplos. Ele diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Ele está dizendo: use a sua fé, empenhe toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, toda a sua segurança em quem Ele é, no que Ele prometeu a você, no que Ele prometeu em Cristo Jesus. Use tudo isso, sabe para quê? Para se livrar daquilo que te atrapalha a estar em intimidade com Deus, para te livrar daquilo que te atrapalha a entrar no Santo dos Santos, para te livrar daquilo que atrapalha de ter os seus momentos a sós com Ele, de ter o seu tempo a sós com Ele, de ter realmente, de estar à mesa com Ele. Ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança
retoma o mesmo tema lá, onde ele abriu para falar a respeito dos heróis da fé. Perseverança, a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor, o primeiro, aquele que abriu o exemplo mor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, veja o que ele está nos dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Jesus tinha o conhecimento da proposta de Deus, de qual era o propósito de Deus, de fazer com que ele nascesse como homem, aprendesse a obedecer como homem, fosse fiel em todo o propósito de Deus, indo até a morte e morte de cruz, para receber um nome sobre todo nome, de forma que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrasse, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessasse que Ele é o Senhor. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, tomem isso como exemplo. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus, porque conhecendo a vontade de Deus, vocês saberão qual é o propósito da vida de vocês aqui na terra. E então empenhem a sua fé, para que vocês possam assim serem fiéis a Deus, independente do que aconteça. Ele diz então, ele falando a respeito de Jesus, versículo capítulo 2, aí na parte B, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Sabe como é que nós podemos suportar a cruz? Da mesma forma como Abraão suportou levar o filho dele para sacrificar sobre o altar. Da mesma forma como Isaías suportou ser cerrado ao meio. Da mesma forma como Daniel aceitou ser jogado na cova dos leões. Ananias, Misael e Azarias serem lançados na fornalha. Da mesma forma, tendo confiança e sabendo exatamente qual é a proposta de Deus para nós. Se você tiver os seus olhos fitos no autor e no consumador da sua fé, não há pecado que possa deter você. Não há dificuldade que possa fazer você voltar atrás. Não há circunstância que vão fazer você desanimar, fazer voltar atrás. Então, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus, o que fortaleceu, o que levou ele a ter segurança, foi que ele sabia a alegria que tinha sido proposta para ele. Ele sabia do propósito, ele sabia o que o esperava depois da cruz. Você sabe o que é que espera você depois da morte? Depois que você fechar os seus olhos? Porque o dia da nossa morte nós já não sabemos. Compensa eu viver uma vida de pecado hoje e perder tudo aquilo que está proposto em Cristo Jesus para mim? E ele diz então que ele suportou, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono do Pai. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Coloque-se de pé. Só existe uma forma de agradarmos a Deus, queridos. Só existe uma forma: sendo fiéis à palavra dele, sendo obedientes em todos os nossos caminhos. Se fizermos isso, todas as demais coisas que formos fazer serão agradáveis diante dele. Mas sem fidelidade, você pode apresentar o seu melhor.
O primeiro exemplo que Paulo dá, ele fala exatamente a respeito disso. Quando ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Quando nós olhamos no texto de Gênesis que fala a respeito disso, a palavra do Senhor diz que Deus aceitou Abel e o seu sacrifício, e não aceitou Caim e o seu sacrifício, demonstrando que antes de aceitar a sua oferta, a sua vida precisa ser aceita. As nossas vidas precisam ser aceitas antes das nossas ofertas. O problema de Caim não foram os frutos que ele ofereceu, como já vi alguns pregar, dizendo: não, é que a Caim não ofereceu o melhor, não, é que ele tinha que oferecer ovelha e não frutos. Não, queridos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus rejeitou Caim, e porque rejeitou Caim, rejeitou também a sua oferta, e que Deus aceitou Abel, e que porque aceitou Abel, aceitou também a sua oferta. A sua vida, o que você faz na igreja, em casa, em qualquer lugar, só tem valor se o seu coração estiver alinhado num propósito de obediência à palavra de Deus. Sem obediência, os seus sacrifícios são vãos, as suas ofertas são vãs, a sua canção é vã, não tem valor algum. É por isso que a palavra diz que haverá um dia em que, comparecendo diante de Deus, alguns vão dizer: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos. E o Senhor vai dizer: olha, afastem-se de mim, vocês que não têm fé. É assim que a Bíblia diz. Afastem-se de mim, vocês que não cantaram, vocês que não dizimaram, vocês que não ofertaram. Não. Afastem-se de mim, vocês cuja conduta foi reprovada, vocês que praticam a iniquidade. Não vos conheço. Feche os seus olhos. O que faz com que uma pessoa não seja conhecida de Deus? Não é o conhecimento cognoscivo, esse de eu conhecer você. Não, o termo lá é de intimidade. Como quando diz: conheceu Abraão sua esposa e ela gerou a Isaac. É o conhecimento íntimo. O que vai reprovar é quando Deus olhar e disser: você nunca teve intimidade comigo. E Paulo vem explicando que nós só vamos conseguir obtermos bom testemunho de fé, nós só vamos conseguir agradar a Deus se todos os nossos passos forem iluminados pela palavra. Se tomarmos a palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, todas as demais coisas serão agradáveis diante de Deus. Partindo do princípio que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: olha, se a raiz é santa, os frutos também o serão. Mas se a árvore é envenenada, os frutos também o serão. Eu queria incentivar você, nessa noite, a empenhar toda a sua fé para uma vida de santidade na presença de Deus. A fazer todo o seu esforço, as suas campanhas, os seus jejuns, as suas ofertas, que sejam feitas para que a sua carne esteja submissa ao Espírito, e para que você possa viver uma vida de santidade na presença dEle.
Empenhe todo o seu esforço para que o pecado não faça parte da sua vida, porque de nada vai acontecer você se esforçar tanto para fazer tantas outras coisas, para vir à igreja, para ofertar, para dizimar, para cantar, para pregar, se você cultivar o pecado no seu coração. De nada vai adiantar, queridos, porque a questão não é religião. A questão é ser agradável a Deus, é ter intimidade com Ele. Nós não fomos chamados para poder fazer outra coisa, senão permitirmos que a vontade de Deus e o propósito dEle seja o que move a nossa vida. Coloque então o seu coração diante dEle nessa noite. Você precisa permanecer. Todo o apelo de Paulo com todo esse texto é porque nós não podemos abrir mão da confiança que nós temos. Porque se você abrir mão do pecado, se você abrir mão das coisas que te atrapalham a ter uma intimidade com Deus, você será ricamente recompensado, diz a palavra. Porque depois que você tiver feito a vontade de Deus, você vai receber tudo aquilo que Ele prometeu. E eu tenho uma convicção, queridos: se você não receber aqui, você vai receber na eternidade, sem sombras de dúvidas. Porque aquele que prometeu é fiel. Vale a pena confiar no Senhor. Não é tolo o que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Que o seu coração nessa noite saia deste lugar, vá para a sua casa ou vá para a sua cama com uma convicção: eu estou vivendo o propósito de Deus. O pecado não me arrodeia, o pecado não me domina. A vontade de Deus tem sido o alvo primeiro da minha fé. Deus, eu quero te louvar pelo privilégio de compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Deus, nesses dias, o evangelho que atrai as pessoas é um evangelho de fazê-las se sentir bem da forma que elas estão. E eu sei que esse não é o teu evangelho, Pai. Se com uma vida de pecado nós nos sentimos bem cultuando ao Senhor, algo de muito errado está acontecendo. Que neste lugar sejamos conduzidos, Senhor, não para sermos bons religiosos, não para sermos simplesmente uma multidão, Senhor, mas para sermos a tua noiva, aquela por quem Cristo morreu, pagou o preço. Que a tua palavra neste lugar, Senhor, fira em primeiro lugar o meu coração, o coração daqueles que vão ministrar, Senhor. E que nós possamos a cada dia caminharmos com a convicção de que o que o Senhor espera de nós é fidelidade. E que é impossível sermos agradáveis diante do Senhor sem fé, sem termos o nosso alvo definido, Senhor. Sabedores de que a nossa esperança não é aqui. Se esperássemos apenas por circunstância nessa vida, Pai, a tua palavra diz que nós seríamos dos homens os piores. Mas não, Senhor.
Nós sabemos que a nossa vida aqui é como um sopro, como um conto ligeiro. E muito em breve, Senhor, estaremos contigo para a eternidade. Muito em breve estaremos contigo pela eternidade. Por isso, abrimos mão de desfrutarmos de uma vida alimentando a nossa carne e satisfazendo os nossos desejos, Senhor. Abrimos mão disso por uma eternidade contigo, por uma vida aqui na tua presença, por uma vida aqui, Senhor, onde a nossa felicidade não consista nas coisas passageiras, mas consiste na segurança de que caminhamos contigo e de que temos o teu Espírito em nós, de que temos o selo da promessa. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa palavra agora, onde quer que eles estejam, Senhor, mas que essa palavra cause comichão mesmo nos ouvidos. A tua palavra diz que viriam os dias em que a tua palavra causaria comichão nos nossos ouvidos, mas que isso seja para transformação, Senhor. Que nós não vivamos uma vida apática, que nós não vivamos um evangelho superficial, que nós não vivamos uma vida de aparência, Senhor. Que nós não nos preocupemos apenas, Senhor, com a nossa reputação, esquecendo o nosso caráter, esquecendo de quem realmente nós somos diante de Ti. E que possamos agradar ao Senhor a partir da nossa conduta, e que, sendo agradáveis diante do Senhor, sejam agradáveis também diante de Ti as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, todo o nosso proceder, todo o nosso caminhar, Senhor, seja agradável diante de Ti, porque Tu és a nossa herança, Tu és a nossa porção. É em Ti que confiamos, Pai, e é a Ti que entregamos a nossa vida em todos os nossos caminhos. Por isso eu os abençoo nessa noite, e que essa palavra continue sendo ministrada pelo Teu Espírito em cada coração, para que todos, convictos daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda, da alegria que nos está proposta, nós possamos nos libertarmos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos assedia, Senhor, e corrermos para os Teus braços e corrermos para a Tua vontade. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vá em paz, que Deus em Cristo os abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida. Vão em paz, que Deus em Cristo os abençoe.